Pronto. Gente, bom dia. Iniciando a nossa aula de Administração e Planejamento Empresarial. Tenho, nesse momento, 23 alunos na sala. Obrigada pela presença. Bom dia para vocês. E hoje a gente vai continuar o assunto da semana passada, da estratégia do Oceano Azul. Só para lembrar, houve algumas alterações no Teams. E a aula passada nós combinamos que vocês, não é no caso do Teams da FIEB, mas é no Microsoft Teams. Então, a aula passada, como alguns estavam com dificuldades e outros não, eu combinei com vocês que eu iria replicar a mesma aula no YouTube, lá naquele canal meu que começa a aparecer. Então, o que eu estou fazendo? Eu baixo a aula, jogo lá no YouTube e replico o link para vocês dentro do Teams também, dentro da nossa disciplina de ADPE. Então, vocês têm a possibilidade de assistir pelo Teams ou pelo YouTube, tá? Quem está conseguindo encontrar os vídeos dentro do Teams, fantástico, sem problemas. Quem está com dificuldade, vai lá no link do YouTube, porque é o mesmo exercício. Antes que vocês me perguntem, professora, eu sei que a aula não é essa. Estou finalizando a correção dos TCCs. Devo liberar para todo mundo hoje, tá bom? O negócio tá cumprido. O mesmo esquema de antes, estou passando no antiplágio, tá? Mas hoje a gente resolve isso. Deixa eu compartilhar a minha tela para a gente falar da nossa aula de hoje. Aqui. A gente vai pegando o jeitinho. Aqui. Pronto. Pronto. Estão vendo a minha tela, gente? Estão vendo a minha tela? Sim, então vamos embora. Então, continuação da nossa aula da semana passada, da estratégia do Oceano Azul. Se você não assistiu a aula da semana passada, você vai boiar um pouquinho. Então, assiste primeiro, né, para algumas coisas ficarem mais claras. E lá dentro do YouTube, já que eu estou tentando aprender a mexer com essa ferramenta, eu vou tentar linkar uma aula no outro para vocês clicarem e já passarem de uma aula para outra. Eu vou ficar boa nesse negócio, vocês vão ver. Vamos aprender na quarentena, né? Eu estou aprendendo a criar canais de YouTube. Cada um. Eita, só não virou aqui. Tá, pronto. Uma pergunta antes de eu começar. Eu não disponibilizei os slides para vocês. Vocês querem? Eu tenho texto base que eu estou usando para isso, que eu vou disponibilizar o texto base. Não é nada muito longo, mas eu vou colocar. Deixa eu só terminar a aula de hoje que eu vou colocar o texto. Mas eu também tenho esses slides que eu montei, que é um resuminho do texto. Vocês querem também que eu disponibilize os slides? De repente, fica assim. Sim, na Luane, sim, ok. Não sei se a Luane é da aula da turma B, mas se interessa para algum aluno, eu vou disponibilizar para todos, né? Acho que é o mais ok. Então, beleza. Então, terminando a aula de hoje, eu vou subir o texto base. Para quem fez aquele curso do Sebrae que eu recomendei, isso já foi tratado lá, tá? Mas agora vocês têm um texto base para orientar o estudo de vocês para a próxima prova, né? E tem um slide que eu estou preparando que é com base nesse texto base, tá? Então, eu disponibilizo os dois. Então, o texto que a gente falou do Oceano Azul, do que era o Oceano Azul e o Oceano Vermelho na aula passada, e a ideia para definir essa estratégia do Oceano Azul é responder algumas perguntas, tá? E quais são essas perguntas? Pergunta 1. Existe uma razão indiscutível para que os compradores queiram o seu produto? Então, quando você for colocar o teu produto no mercado, quando você for abrir a tua empresa, por que alguém vai querer o teu produto e não o produto do concorrente?
O que que o teu tem de diferencial? Por que que o teu é mais interessante para o cliente? E lembra que você pode ter uma ideia maravilhosa. Se você não tiver quem compre, não adianta nada, você não ganha dinheiro. Então, não tem sentido abrir empresas ou colocar produtos no mercado se ninguém irá consumi-los, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Qual é a ideia? O que que você quer com aquele produto? Por que que vai chamar a atenção do teu cliente? Pergunta 2. O preço está adequado para o público que deseja alcançar? Olha bem, você vai colocar um determinado produto numa determinada região. O produto até pode ser maravilhoso. Só que se ele entrar naquela região com um preço exorbitante, as pessoas simplesmente não vão comprar da sua empresa porque elas não têm como comprar. Eu tenho um caso oposto, só para vocês terem ideia como essa história. Deixa eu só fechar a câmera. Quando vocês gravam, a câmera aparece ou não? Quando vocês assistem? Eu nunca tive curiosidade de olhar. A minha imagem aparece? Eu nunca tive curiosidade de olhar, não. Eu nunca reparei. Porque assim vocês me veem, né? Ah, aparece. Vocês preferem que deixe ela aberta ou não? Eu não sei o quanto vocês estão sentindo falta. Como for melhor. Tá, então eu vou fechar só para diminuir um pouco o tamanho do... principalmente para quem vai usar celular. Eu tenho um caso muito interessante que aconteceu com um aluno meu, um aluno da faculdade, há muitos anos atrás. A gente falando, né, dessas coisas, né, de estratégias, não sei o quê, e ele tinha sido contratado, ele era da área de vendas, ele era da área comercial, ele tinha sido contratado como gerente de vendas, não era gerente de vendas, gerente comercial, de uma determinada fábrica de shampoos, de produtos de beleza de maneira geral, shampoo, creme, condicionador. E por que ele foi? Eu não vou citar a marca, evidente, uma marca boa, não vou falar que é uma marca top, mas uma marca boa, uma empresa média, que tinha ele foi contratado com a seguinte ideia. Falei assim, olha, nosso produto é muito bom, a gente tem um produto excelente, comprovadamente compete com os grandes do mercado, uma linha de shampoo e condicionadores, só que a gente não vende. E a gente precisa de fazer alguma coisa, alguma estratégia para vender. Esse cara fez a primeira coisa que eu também faria, se fosse ele. Isso, ele dando lá, contando o exemplo dele em sala de aula. Ele colocou uma roupinha qualquer normal e saiu por aí andando das grandes lojas de venda de produtos de beleza. E ele entrava nos corredores de shampoos e pegava, sim, sabe, como se estivesse escolhendo só para ouvir o que as pessoas falavam do produto dele. Conclusão. Ele chegou à conclusão que as pessoas não compravam o produto, aquela linha de produtos, porque elas associavam o fato de ser barato a não prestar. Ele ouviu isso de vários clientes. Está lá na sondagem que ele fez nas lojas de perfumaria, ele ouviu isso de vários clientes, que esse não é bom, é muito barato, não é bom, e devolvia e acabava levando um produto mais caro. Quando ele voltou, depois de sei lá quanto tempo, a estratégia dele para aumentar as vendas foi aumentar o preço. O dono o CEO lá da empresa, ele falou, não, você só pode estar de brincadeira, né? Não tem o menor sentido o que você está propondo. E ele falou assim, olha, a gente já está vendendo mal, não vai vender pior. Vamos tentar? Vamos. Pois é, ele reverteu a situação e passou a vender muito mais depois que aumentou o preço. Olha que coisa... Mas se é assim que o teu cliente pensa, tá? Ou ele associa um preço baixo a um produto que não presta, ou você está oferecendo um produto alto, um produto de um alto valor para um público que não consegue pagar, o que interessa, gente,
é que o cliente não chega no produto, tanto numa situação quanto na outra. Isso também não é interessante, tá? Então, por isso, a proposta da segunda pergunta é: e aí, o teu público vai conseguir pagar por isso? Como é que o teu público vai enxergar este preço? Pergunta 3. É possível produzir o produto com seu valor inovador, ofertar o preço estipulado e ainda ter uma boa margem de lucro? A gente também não pode esquecer que nós estamos oferecendo o produto, abrindo uma empresa, porque a gente precisa ter um lucrinho, né? Não precisamos querer ganhar rios de dinheiro, virar mega capitalistas, mas a gente precisa viver também, né? Até porque, se uma empresa não produzir lucro para sustentar o seu proprietário, as famílias todas, os empregados todos, a família do proprietário, e reinvestir nela, ela vai acabar falindo. Então, entender o quanto ela está dando de lucro e ter essas contas, ter o custo dela na ponta do lápis é importante, porque lucro é importante. Pergunta 4. Quais são os obstáculos para viabilizar o projeto e o que é preciso para enfrentá-los? Quando a gente tem uma nova... a gente está propondo algo novo, a gente sabe que a gente vai ter muitos obstáculos. Inclusive, um desses obstáculos vai ser a questão das pessoas que estão à nossa volta dizerem: isso não vai funcionar. Acho que todos vocês já passaram por situações como essa, de ter aqueles em volta que eles insistem em ser os pessimistas. E eu digo que eu sou uma pessoa muito ponderada, eu sou uma pessoa que muito pé no chão. Então, eu gosto de, toda vez que eu pretendo fazer algo novo, fazer uma listinha mesmo, né? Tudo que tem para dar certo e tudo que tem para dar errado, tá? Pensar de maneira fria, não com o coração, mas com a cabeça, tá? Isto pode dar certo por quê? E começo por causa disso. Tá, e pode dar errado por quê? Por causa disto. E aí eu vejo qual listinha que está maior. Tá, é assim que eu decido a maioria das coisas na minha vida, tá? Fazendo esse tipo de listinha. Porque assim eu consigo definir alguma coisa de maneira bem pé no chão, tá? Às vezes eu faço uma listinha de alguma coisa que está errada, mas eu sei que se eu mudar determinada coisa, eu consigo transferir aquilo da listinha do vai dar errado para a listinha do vai dar certo. Então, assim a gente consegue analisar. Mas tem gente que simplesmente vai te falar: meu, desiste, isso não vai dar certo. Ela não vai te dar uma ideia para corrigir, ela não vai te dar uma luz qualquer, ela não vai te falar assim: pensa em tal coisa que talvez isso possa te dar problema. Ela vai simplesmente dizer: desiste, desiste. Tá? É isso que nós queremos? Não, não deveria ser isso que nós queremos. Nós deveríamos avaliar os obstáculos, nós deveríamos avaliar os problemas que a gente vai ter e qual a estratégia que a gente vai usar para passar pelo obstáculo, tá? Obstáculos a gente tem sempre na vida, mas de que maneira a gente vai conseguir passar por esse obstáculo? E eu não preciso falar muito, né, gente? Nesse momento de pandemia, é claro que nós estamos passando por um grande obstáculo. Todos nós já pensamos em, pô, que vida é essa? Tem sentido viver assim? Vou levantar da cama para quê? Se eu não posso sair do portão para fora. Então, nós vivemos nesse momento em que nós temos um grande obstáculo na vida. E o que a gente tem feito praticamente todos os dias? Tentado encontrar uma maneira de passar pelo obstáculo hoje. E aí, amanhã a gente tenta encontrar uma maneira de passar pelo obstáculo amanhã. E assim a gente vai vivendo. E é essa a ideia do Oceano Azul. Tá? Vai haver problemas? Sim, em tudo vai haver problemas, mas uma das 4 perguntas fundamentais para que você enxergue esse lado do Oceano Azul, esse lado da calmaria, é também entender se esses obstáculos podem ser superados.
E olha, eu também não vou ser utópica de dizer todo obstáculo pode ser superado, não. Porque às vezes, gente, não é um obstáculo, às vezes é burrice da nossa parte. Então, vamos pensar de maneira fria e vamos enxergar isso como um obstáculo ou realmente dar murro em ponta de faca. Conhecem esse ditado, né? Então, vamos saber superar uma coisa da outra. Em negócios, não adianta você, por exemplo, vamos pegar vamos pegar o caso de um produto bem fácil. Tá, um iPhone. Tá? Acho que todo mundo sabe que um aparelho de celular, um iPhone, é o mais caro que existe. Dá para transformar um iPhone num produto popular? Não, ponto final. Tá? Isso é um obstáculo que não poderia ser superado. Tá? Só para ilustrar o que eu estou falando. Tá? Então, se a estratégia for vamos transformar iPhone em produto popular, esquece, não vai transformar. Até porque isso vai realmente. Não vou. Vou falar da Apple lá na frente. Peraí, segura aí. E aí? O nosso texto também propõe, lá no Oceano Azul, as 4 etapas para a implementação. Vocês vão ver que no texto está falando um monte de coisas. Esse texto é baseado no livro, tá? Estratégia do Oceano Azul. E o texto está disponível na internet. A fonte está no final desses slides, que é a fonte que é a base para os slides da aula anterior e para essa aula. Bonitinho, como a gente tem que fazer, tá? Tem lá o videozinho para a gente fugir do plágio, tá? Então, é exatamente isso. No final, eu dou os créditos devidos no último slide. Então, lá no texto, o autor fala de um monte de coisas. Eu aqui tentei encontrar palavras que, de maneira bem direta, nos remetesse ao que é cada uma dessas etapas. Primeiro, a conscientização visual. O que é essa conscientização visual? É a comparação. É você olhar de um para um, olhar para o outro e começar a falar assim, não, os teus concorrentes, né? Porque a base disso são os concorrentes. Tenho essa vantagem, o concorrente tem essa vantagem, tenho essa desvantagem, o concorrente tem essa. É tentar enxergar todos os pontos de proximidade e de distância entre você, entre o que você pretende implantar e o teu concorrente, ou os teus concorrentes. Tá? Fazer ter uma visão clara do que é bom, do que é ruim, teu e da concorrência, para você conseguir realmente se comparar. Segundo, a exploração visual. O que é essa exploração visual? Se eu já conseguir desenhar, se eu conseguir fazer lá um quadro, tá? Vamos, já que ele está falando de conscientização visual, vamos pensar visualmente, uma tabela, tá? O que eu tenho de vantagens e desvantagens, o que todos os meus concorrentes têm de vantagem e desvantagem. Aquilo está lá bem claro para mim, tá? Eu tive um coordenador numa faculdade que era engraçado porque ele pegava as coisas e grudava na parede da sala dele. Toda vez que ele precisava ter ideias, ele grudava aquele monte de papel de folha de sulfite na parede da sala dele. Então, vamos tentar imaginar uma parede cheia de papelzinho colado, de sulfite colado, com todos os teus concorrentes. Aí você olha para aquilo, olha para aquela parede e fala assim, tá bom, por que eu sou melhor que todos esses aí? Isso é a exploração visual. Quando eu tenho esse mapeamento meu e dos concorrentes todos na minha frente, eu consigo olhar só para aquilo de maneira clara, de maneira objetiva e dizer, tá, no que eu sou melhor? E aí você começa a se destacar dos seus concorrentes. Lembra que eu estou falando desde a primeira aula que as ferramentas de gestão são maneiras da gente pensar de maneira focada? Vocês estão vendo que isso se repete no Oceano Azul? São estratégias para a gente conseguir pensar sobre determinada situação. Eu não lembro quem falou na aula passada que estava usando o diagrama de causa e efeito para estudar para o Enem, para estudar a redação do Enem, que era pensar de maneira focada. É exatamente o que está acontecendo aqui. É como pensar de maneira focada também. Aqui, você
mapeia teus concorrentes. Na segunda, você olhando para os teus concorrentes, você vê no que você se destaca, você vê onde é que você fala, não, aqui eu sou bom, aqui eu sou bom, aqui eu sou muito melhor que esse aqui. E no terceiro passo, apresentação da estratégia visual. Você esquematiza. Se você começou a perceber onde é que você se destaca, então comece a valorizar isso. Começa, então, a montar uma estratégia para você se distanciar dos teus concorrentes. Porque lembra, o que a gente quer não é brigar pelo mesmo espaço. O que a gente quer é enxergar um espaço que seja só nosso. Tá? Essa é a base do Oceano Azul. Andar calmo. Tá? A ideia de Oceano Azul é essa. Calmo, tranquilo, sereno. Você quer uma faixa de clientes que serão só teus. É isso que nós estamos procurando quando a gente faz toda essa conscientização visual, essa exploração visual, e aí a gente chega na apresentação da estratégia visual. A gente consegue localizar qual é a faixa que ninguém está olhando, e é para aquela que você vai olhar. E, por último, a comunicação visual. Eu coloquei, né, como desenhar caminhos e escolher o adequado. Então, aí você já tem, você sabe exatamente qual é o cliente que você quer atingir, você já tem o preço adequado, você já tem o produto adequado, você já sabe qual é o seu segmento, tá? Quando você localizou esse segmento, qual vai ser a estratégia? E estratégia é planejamento, né, gente? Vamos escrevendo, podemos fazer isso, aquilo, o outro, como a gente faz planejamentos, como a gente tem visto planejamento desde o início do ano, vamos mantendo o que é bom, o que é ruim, o que eu devo tomar cuidado, vou criar caminhos, e aí, criando esses caminhos, eu vou olhar para eles e falar assim, tá bom, qual é o caminho que eu vou seguir? Tá? É aquela história de que não adianta dar tiro para todo lado, a gente tem que ter um alvo, tá? A gente tem que atirar na mesma direção, tá? Então, qual é o caminho que eu vou seguir? Qual é a estratégia que eu vou seguir? E seguindo essa estratégia, a gente vai conseguir atingir esse segmento que a gente escolheu, esse segmento que a gente escolheu como nosso público. E aí as empresas? As empresas, esse é o que, se vocês jogarem na internet, vocês vão achar mais empresas, e como eu estou me pautando nesse material, e essa tem um bom resumo daqui, são realmente empresas que acho que todos vocês conhecem, acho que esse foi legal. Então, dei uma olhada nessa relação de 7 empresas que estão aqui. Acho que todo mundo conhece essa. Todo mundo conhece? Acho que não tem ninguém que vai me dizer, não sei o que é isso, tá? Então, vamos lá. A Apple. Qual é por que a Apple é considerada uma empresa que está no Oceano Azul? A Apple optou desde o começo, era uma pegada de Steve Jobs, inclusive é um cara muito legal para se ler. Se alguém tem essa ideia de quero ser empreendedor, quero pegar essa veia empreendedora, leia um pouco sobre Steve Jobs, o cara é fantástico. O cara tinha ideias, entre aspas, loucas. Deixa eu devolver a câmera. O cara tinha ideias, entre aspas, loucas, e ele chegava para a equipe dele de engenheiros e falava assim, eu quero isso. E os engenheiros dele falavam, como assim? Ele falou assim, ó, vocês estão aqui para isso, é isso que eu quero. Então, quando você pensa em touch do celular, essa ideia que a gente tem agora de tocar na tela, foi criação, foi a cabeça doida do Steve Jobs, doida no bom sentido, né? Do Steve Jobs. Então, todas essas inovações tecnológicas, ou para não errar, acho que 90% delas vieram da Apple. Então, a Apple sempre esteve à frente em termos de tecnologia. Isso fez com que a Apple pegasse o segmento dela, o público de cliente dela, não é aquele que quer um celular, é aquele que quer ter o celular que os outros invejam. Esse é o segmento da Apple. É aquele que ele vai pagar mais por isso. Tá? Ele não está preocupado se o celular dele custa mais caro. Ele quer que a primeira pessoa a ter X tecnologia, o top da tecnologia, seja ele.
A gente não pode esquecer que, tudo bem, produtos Apple no país, no Brasil, custam carérrimos, mas os produtos Apple em qualquer parte do mundo são mais caros que os demais. Tá? Então, isso é uma coisa que a Apple tem um preço acima em qualquer parte do mundo. Tá? A Apple não está junto, não disputa preço com a Samsung, e ela não quer disputar preço com a Samsung, tá? Ou com qualquer outra marca que vocês pensam. O segmento dela é o top de tecnologia, isso tem um preço. Por isso que a Apple é considerada uma das empresas que navega nesse oceano azul. A GM, eu preciso contar uma historinha para vocês um pouquinho antes. O texto fala da GM pela inovação das cores, tá? Se alguém já leu ou se alguém já soube tem ideia, né, de carros, né, gosta desse mundo de carros, quem sempre apostou muito em tecnologia, quem criou a ideia de carro que nós temos hoje foi Henry Ford, tá? Então a Ford foi a inovadora em termos de carro. O problema é que Henry Ford lá em 1900 bolinha, 1919, 1920, eu não sei precisar para vocês o ano, mas ele acreditava que ele tinha até uma frase legal que você podia escolher o carro da cor que você quisesse, desde que fosse preto. É uma coisa mais ou menos assim. Então, o Ford ele entendia que o carro ele precisava te levar, te trazer, ser forte, passar para as coisas. A cor era um detalhe. Qual foi a grande inovação da GM? Porque a GM estava sempre atrás de Ford. A General Motors estava sempre atrás do Ford. Que o Ford inovava, a GM copiava. O Ford inovava, a GM copiava. Qual foi a grande sacada que acabou colocando a GM, inclusive em alguns anos da história, à frente da Ford? Estou falando lá de 20, tá? Quando a GM colocou cor nos carros. A GM simplesmente parou e pensou, será que as pessoas gostam de ter um carro exatamente como todas as outras têm? E ela introduziu cor nos carros. Porque os carros tinham cor, a GM deu um salto absurdo na venda de carros. Então, nesse momento, a GM entrou no Oceano Azul. Naquele momento da história, ela trabalhou no Oceano Azul, nessa calmaria do Oceano Azul. Por quê? Ela passou muito tempo vendendo carros, em primeiro lugar, com o Ford lá longe, simplesmente porque os carros eram coloridos. A GM introduziu a ideia que nós temos, inclusive, até hoje, de que os carros precisam ser diferentes, tá? Que as pessoas gostam de mostrar, ou pelo menos a grande maioria das pessoas gostam de mostrar, não é meu caso, que eu tenho um carro zero. Então, essa ideia de um ano para o outro tem que haver uma mudança é um rabinho que veio dessa ideia lá de trás. As pessoas gostam de ser diferentes, as pessoas gostam de mostrar essa diferença, inclusive no carro delas. Então, a GM andou nesse Oceano Azul durante muito tempo, lá naquela época, por causa dessa inovação das cores. Azul, linhas aéreas, agora num caso mais recente, né? A gente está falando agora de menos anos, coisa de 10 anos para cá. O que a Azul fez quando ela entrou no mercado, quando ela começou no mercado brasileiro? Você pegava os grandes aeroportos, quem dominava grande aeroporto era TAM e acho que a Gol. Então você pegava o do Rio, não lembro como é que chama. Congonhas, Cumbica, o do Rio, o Afonso Pena, em Porto Alegre, esses grandes aeroportos só tinha voo da Gol e da TAM. Tá? Esses voos nacionais era tudo Gol, TAM. Como é que a Azul ia entrar no mercado disputando com essas companhias aéreas? Que já tinham público, que já tinham os clientes cativos delas, os programas de fidelidade, vai trocar por quê? Ela ia conseguir fazer um grande desconto na passagem? Não, não é bem assim, né? As outras já trabalham com preço até que bem alinhadinho. A Azul, ela enxergou toda a situação e ela olhou e falou assim, olha o tamanho do Brasil. Olha quantos aeroportos que nós temos e ninguém usa. Quantos aeroportos que nós temos que nenhuma companhia aérea faz.
por que que eu não posso colocar meu avião para esse aeroporto? Por que que eu não posso mandar o meu avião justamente para atingir esse público que não tem hoje aeroporto, que tem aeroporto, mas não tem aeronave no seu aeroporto, e que tem que pegar um avião para um aeroporto grande e ir de carro de uma cidade para outra, às vezes 2, 3 cidades. Foi isso que a Azul fez. Ela mapeou e pediu concessão para oferecer voos para esses aeroportos de cidades pequenas. Então, ela pegou uma fatia toda desse público que tem que voar muito, e tem muita gente que tem que voar, gente. A gente tem muita empresa nas cidadezinhas do interior que as pessoas precisam vir a São Paulo, precisam vir para o Rio, precisam vir para várias capitais para tratar de negócios. Elas fazem isso, às vezes uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias, às vezes todo mês, mas é um público muito grande. E essa pessoa, ela tinha que sair da cidadezinha dela, andar 2, 3 cidades para ir para o aeroporto grande e pegar um voo da Gol ou da TAM para São Paulo, ou para o Rio, ou para Brasília, ou para Belo Horizonte. A partir do momento que a Azul ofereceu um voo, tá, na cidadezinha dela, por mais que você fale assim, mas eu conheço cidadezinhas, eu já peguei voos, cidadezinhas que tem voo 2 vezes por dia. A aeronave vem, a aeronave carrega as pessoas e vai. E aí de tarde ela vem e vai, tá? A gente tem cidades no sul, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, que é assim, eu fiquei presa uma vez, 3 dias numa cidade, 3 dias numa cidade, choveu, e quando abriu o tempo, eu falei, agora eu volto para São Paulo. Não consegui voltar, porque o cara da companhia aérea me falou assim, então, nós não temos aeronave nesse aeroporto, porque não cabe. Aí que eu realmente vi, não cabe, não tem hangar. Ele falou, nós dependemos de que São Paulo tenha tempo bom para São Paulo mandar uma aeronave com passageiros para cá, para a gente colocar vocês dentro da aeronave e poder devolver vocês para São Paulo. Esse é o tipo de segmento que a Azul pegou. E nessa brincadeira, ela pegou muito cliente, que pela comodidade dele, pelo que ele queria, para simplificar a vida dele, ele passou a usar a Azul. O que a Azul teve que fazer? Ela enxergou qual era o aeroporto que ela queria, ela entendeu qual era o tipo de aeronave que ela precisava ter, e ela comprou aeronaves que atendiam aquele tipo de aeroporto. Adianta chegar lá com um aviãozão grande que não chega, que não dá para pousar na pista? Não. Ela já entendeu qual era o aeroporto que ela tinha que atingir, ela entendeu qual era o segmento que ela queria, e ela já comprou aeronaves para aquele segmento. É claro que ela conseguiu todas as concessões que ela pediu, porque, afinal de contas, não tinha nenhuma companhia aérea que usava aquele aeroporto. Então, nessa brincadeira, a Azul conseguiu muitas linhas, e muitas linhas que as outras achavam que não eram interessantes. Ela tirou os clientes das outras nessa brincadeira, ó, simplesmente chegando no mercado. Netflix, incomparável. Hoje a gente tem muitas empresas que oferecem esse aluguel de filmes online, né? Mas indiscutivelmente a Netflix foi a primeira que apareceu. Então ela andou muito, muito, muito tempo nesse oceano azul. Ela simplesmente aproveitou as ondinhas do mar. Sim, numa boa, tomou sol, ia lá, só no balancinho do mar. Por quê? Ela vendia um serviço que só ela tinha. Ela não tinha concorrência. Fantástico, tá? Ela veio substituir o que, por exemplo, uma Blockbuster fazia antes. Acho que vocês nem conhecem Blockbuster. A gente alugava filmes. Então você tinha aqui na loja, você alugava o filme, trazia para casa, tinha não sei quantos dias para ficar com o filme, e depois você ia lá e devolvia o filme. Olha o tamanho do trabalho que você tinha. Vai buscar, vai trazer? Não. Ela simplesmente olhou e falou assim, será que as pessoas precisam, de fato, ir buscar o filme? Quando a internet se popularizou, quando ela começou a chegar mais na casa das pessoas, ela simplesmente olhou e falou assim, não precisa de tudo isso. A gente consegue mandar o filme para ela por internet, a gente consegue fazer ela assistir o filme sem precisar sair da casa dela. Foi isso que a Netflix fez. Deu super certo.
Agora ela tem umas concorrentes, tá? Nesse momento, inclusive nesses 6 meses, ela tem várias. Mas a Netflix era o top. Aliás, não era nem o top, porque não dava para ranquear, porque só tinha ela, durante muitos anos. A Havaianas é um grande, um caso bastante interessante também. Vocês conhecem a Havaianas, produtinho da moda. Vocês conhecem a Havaiana do Minos, a Havaiana da Minha, a Havaiana, sei lá, tem a Havaiana de tudo. Vocês são numa época que a Havaianas é o auge. Eu sou da época que a Havaiana era chinelo de pobre. Tá? Quando eu era, até na minha adolescência ainda, até meus 15 anos, a Havaiana era o chinelo de quem não podia comprar nada mais caro. A Havaiana ela conseguiu se reposicionar no mercado. Ela conseguiu deixar de ser o chinelo do pobre, ela conseguiu deixar de ser o popular e ela se tornou um item desejado. Ah, não precisa muito, até não está nessa lista, mas eu incluo também a Melissa. Chinelo, gente, ninguém usava sandália de plástico. A gente usava sandália de plástico, precisava, porque era a coisa mais barata que tinha. Hoje tem Melissa que é mais cara que sapato de couro. Que se a gente for pensar em produto, não tem sentido. Mas o que aconteceu com a Havaianas e o que aconteceu com Melissa? A marca se reposicionou de tal maneira que o status é ter a marca. O que vem junto com a marca é um detalhe. Se é um chinelo de dedo, mas você tem uma Havaianas. Se é uma sandália de plástico, mas é uma Melissa. E esse nome Havaianas, Melissa, é que deu peso para o produto. É que fez o produto ficar caro. Então, esse reposicionamento de mercado da Havaianas foi muito legal, porque ela saiu de competir com um monte de outras empresinhas de fundo de quintal que faziam chinelos exatamente iguais aos dela, e aí ela deu essa virada e ela transformou o nome Havaianas em um objeto de desejo, tanto no Brasil quanto no mundo, e ela saltou. E quando ela saltou, ela ficou sozinha. Tá? Agora ela implementou esse negócio dos bichinhos, né? Você tem chinelos agora decorados com todas as coisas que você puder, então ela licenciou produtos, e aí ela se destacou mais ainda, porque o chinelo do Minion só pode ser Havaianas, porque contrato entre empresas. Então, ela anda ela navega nesse oceano azul. Por quê? Ela está num segmento hoje de produto desejado pelo público, tá? Pessoas que gostam de determinados personagens que acabam, inclusive, comprando a Havaiana, não porque gostam de Havaiana, mas porque tem aquele personagem. Então, ela se diferenciou, e ela se diferenciou muito bem. Cirque du Soleil, bem, Cirque du Soleil acho que é quase autoexplicativo, tanto é que eu sofri muito para encontrar poucas palavras para explicar, e aí eu acabei colocando o único. Tá? O que tem... o que o Cirque du Soleil tem parecido com os demais? Nada. Tá? Ele oferece um tipo de espetáculo, ele oferece um tipo de entretenimento que não se parece em nada com os circos tradicionais. Tá? E claro que ele está no Oceano Azul, porque quando a caravana do Cirque du Soleil chega em qualquer país do mundo, não sei se vocês já tentaram comprar ingresso, é só ver o preço do ingresso e quanto tempo leva para esgotar. Então, assim, isso deixa claro o quanto ele está tranquilo. O Cirque du Soleil não é aquele empreendimento que resolve fazer uma temporada vamos pensar num lugar qualquer, em Lisboa, e acha que pode dar errado. Não, eles sabem que eles vão fazer uma temporada em Lisboa e eles sabem que eles vão ter casa cheia a temporada inteira. Tá? Isso é estar no Oceano Azul. Tranquilo. Por último, Casas Bahia. Casas Bahia, quando entrou no mercado, Samuel Klein é outro personagem, é o fundador das Casas Bahia. É outro personagem muito legal para quem tem essa veia empreendedora. Pesquisem sobre a vida de Samuel Klein.
na internet, é bem legal. Samuel Klein, ele tinha uma visão muito interessante. Ele dizia assim, eu não quero vender para a classe média, eu quero vender para o pobre. A única coisa que o pobre tem é um nome. Então, o pobre vai honrar com as suas parcelinhas. O pobre vai honrar com o que ele contratou, porque ele quer manter o nome dele limpinho, porque essa é a única maneira dele comprar. E foi assim que Samuel Klein fez as Casas Bahia, e durante muitos anos ele era o único que vendia em muitas parcelas. Tá? A ideia do 10 vezes sem juros veio das Casas Bahia, foi uma das primeiras que começou a oferecer assim. E ele, durante muitos anos, esteve sozinho nesse segmento da venda parcelada, venda para classe C e D, tá? Venda para ele mesmo, colocava para os mais pobres que vão querer manter o nome deles limpinho. Então, ele também esteve nesse Oceano Azul durante muito tempo. Até hoje, eu talvez... É que aí é percepção, eu não tenho nenhuma pesquisa a esse respeito, mas eu acho que até hoje o mais lembrado quando a gente fala em venda parcelada é Casas Bahia, não é, gente? Se vocês pensarem em comprar alguma coisa em 10 vezes sem juros, qual é o primeiro nome de loja que vem na cabeça de vocês? Não é Casas Bahia? Eu acho que até hoje, se a gente poderia dizer que a Casas Bahia continua sendo bem diferenciada no segmento dela. Por mais que Marabras, por mais que Ponto Frio também ofereçam várias coisas, mas o nome Casas Bahia acho que continua sendo o mais lembrado de todos eles. Para cá. E tá aqui. Esse material, esse texto que eu vou disponibilizar para vocês, e esses slides foram montados em cima desse artigo sobre empreendedorismo, né, o que é a estratégia do Oceano Azul e como ela pode ajudar sua empresa, que está disponível no site Meu Sucesso, tá? Vou disponibilizar para vocês a matéria inteira, tá? Essa matéria que eu usei por base. Vou disponibilizar para vocês lá na nossa área de ADPE. Vou disponibilizar os slides também para vocês e a gravação, para quem tiver com dificuldade de encontrar ela no Teams, vou colocar o link lá do YouTube. Beleza? Alguma dúvida, gente? Deixa eu me tirar daqui. Alguma dúvida? Algo que queiram perguntar? A Vitória está falando sim, as Casas Bahia a primeira, né, Vitória? Quando a gente pensa em venda parcelada, a gente fala assim, Casas Bahia. Não é que a gente não consulte outras, mas acho que o primeiro nome que vem na cabeça é Casas Bahia, sim. Então, olha, há quanto tempo? Samuel Klein tem umas ideias. Acho que ele faleceu. Samuel Klein faleceu, se não me engano. Aí quando a gente tem uma dúvida dessa, o que a gente faz? A gente consulta o Google. Mas eu acho que ele faleceu. Samuel Klein. Ele faleceu em 2014, porque ele era muita idade, ele tinha muita idade, tá? Mas, assim, é uma vida muito legal do Samuel Klein. Ele tem umas ideias muito legais. São duas... e a gente precisa aprender, não sei se vocês têm essa veia empreendedora, se vocês querem montar o negócio de vocês, mas tem duas figuras que não é uma questão de eu gosto ou eu não gosto dele. Mas a vida é um exemplo e são exemplos a serem seguidos. Tem dois personagens muito importantes quando a gente fala de empreendedorismo. Silvio Santos e Samuel Klein. Tá? São duas personalidades brasileiras que eles têm visões de mercado fabulosas. E, de novo, não é eu gosto de Silvio Santos. Não, diga-se passagem, eu não gosto do programa dele. Mas não é uma questão de gostar, é pensar no empresário, pensar na pessoa e na ideia da pessoa, tá? Então, são duas personalidades que vocês, quem gosta de empreendedorismo, quem gosta de ler a respeito, vai atrás, joga no Google Samuel Klein e Silvio Santos, Silvio Santos eu não sei o que é Abravanel, acho que é Silvio Abravanel, tá? Mas são duas personalidades, a história deles como empreendedores, como empresários, é fantástica, é uma lição. Tá. Beleza, gente?
Eu acho que eu invadi a minha própria aula. Tá bom? Finaliza assim, que tem 51 minutos, e a minha aula só podia ter 40. Beleza, gente? Encerrando a gravação, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Vou abrir lá em metodologia só para perguntar se alguém tem alguma dúvida, tá? E para a gente registrar a gravação, tá? Beijinho, gente! Obrigada pela presença. Tchau, Stephanie! Tchau, Luane! Obrigada a você! Tchau, menino!